Olá, eu vejo você. A consciência, na visão sistêmica de Bert Hellinger, não é um juiz moral rígido. Ela é a força que nos conecta aos nossos grupos de origem, a família, a cultura, a profissão. Ela nos dá um senso de pertencimento, de inocência, quando seguimos suas regras não escritas. Mas, como Hellinger nos mostra neste trecho de Ordens do Amor, essa mesma consciência pode nos lançar a culpa em outros contextos. É uma dança complexa. O que te torna inocente em um lugar pode te fazer sentir culpada em outro. O que te conecta ao amor pode te afastar da justiça. Essa é a realidade das diversas consciências que operam em nós. O livro nos convida a ir além do preto e branco para enxergar essa paisagem multifacetada. Na leitura sistêmica desta semana, vamos mergulhar nesta complexidade. Vamos entender como a nossa busca por merecimento muitas vezes nos impede de sermos nós mesmos. E no final, vamos descobrir o que o conto da inocência tem a nos dizer sobre a integração de nossas luzes e sombras. Ficou interessado? Acompanhe essa leitura e aprofunde seu conhecimento sobre as ordens do amor. Para não perder nenhum dos nossos próximos encontros e conteúdos exclusivos, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Compartilhe com quem também busca esta compreensão. E me conta aqui nos comentários, qual parte deste trecho você acha mais desafiadora de entender ou aplicar em sua vida? As diversas consciências. Pessoas que provêm de diferentes famílias ou grupos têm consciências diferentes, pois a consciência ordena a cada pessoa o que a liga a seu grupo e serve a ele, e lhe proíbe o que a separa de seu grupo e o prejudica. Entretanto, o indivíduo também segue a consciência em cada grupo de forma diversa, pois o que serve a um grupo pode prejudicar a outro, e o que num grupo proporciona ao indivíduo um sentimento de inocência, em outro lança-o no sentimento de culpa, como acontece, por exemplo, no âmbito da profissão e da vida familiar. Contudo, também, no próprio indivíduo e dentro do mesmo grupo, a consciência está a serviço de fins que ora se completam e ora se contradizem. Por exemplo, o amor e a justiça, a liberdade e a ordem. Nesse particular, a consciência se serve para fins diferentes, de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Portanto, experimentamos a culpa e a inocência de modos diferentes, conforme estejam a serviço do amor e do vínculo, ou da justa compensação, e também as vivenciamos de modos diversos, conforme sirvam a ordem e regra, ou a renovação e a liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez se sinta inocente, enquanto o amante se sente culpado. Algumas vezes vivenciamos a consciência de uma forma simples e compacta, por exemplo, quando numa emergência nos precipitamos para salvar uma criança. Na maioria das vezes, porém, a consciência atua de um modo múltiplo e variado, e é também de igual maneira que sentimos a inocência e a culpa. Assim, às vezes, vivenciamos a consciência como se ela fosse um indivíduo, porém, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes procuram conseguir objetivos diferentes, de maneiras diversas, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, ocasionalmente se apoiando reciprocamente ou então se mantendo em xeque para o bem do todo. Não obstante, mesmo quando se opõem, tais sentimentos servem a uma ordem superior. Assemelham-se a um general que em diversas frentes, com diversas tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diversos êxitos e no final, em função do todo maior, só permite êxitos parciais em todas as frentes. A respeito disso,
lhes contarei uma pequena história. A inocência. Alguém querendo livrar-se de um peso que o oprimia, ousa tomar um novo caminho. Pela tardinha se detém para descansar e avista diante de si, a uma certa distância, a entrada de uma caverna. Estranho, pensa consigo, quer entrar imediatamente, mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro. Estranho, pensa consigo, talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para a caverna e para longe dela. Passados 3 dias, quando olha para longe de novo para a caverna, vê a porta aberta. Precipita-se para dentro, lança-se para a frente e subitamente se encontra de novo sob o céu aberto. Estranho, pensa consigo, esfrega os olhos, senta-se e vê diante de si, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, branco como a neve. E dentro dele vê a si mesmo encerrado, encurvado e esplendidamente branco. Ao redor desse pequeno círculo branco se retorce uma imensa e negra chama de sombras, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, pensa consigo, talvez algo aconteça. Senta-se diante do círculo, olha alternadamente para o círculo e para longe dele. Passados 3 dias, quando olha para longe e volta a olhar para o círculo, vê que o pequeno círculo branco se abre. A negra chama de sombra se precipita em seu interior. O círculo se expande e, finalmente, ele pode se estender nele. Este, porém, se tornou cinzento. Consciência e compensação. Ida. Sinto-me mais livre e mais ágil desde que William colocou sua família. O que ainda mexe comigo é essa pergunta. Fica algo por fazer quando uma situação foi bem resolvida? Hellinger. Quando numa relação ou num grupo existe um desnível entre a vantagem de um e a desvantagem de outro, todos os envolvidos sentem uma necessidade de compensação. Eles a experimentam como uma reivindicação da consciência, a que obedecem conscientemente ou instintivamente. Por consequinte, também nessa forma especial, vivenciamos a consciência como sentido de equilíbrio e de compensação. Essa necessidade de compensação nós sentimos em face do destino quando, sem nossa participação, obtivemos uma vantagem ou fomos beneficiados pela sorte. Quando recebo algo de alguém ou tomo para mim, por mais belo que seja, tenho um sentimento de desprazer. Sinto isso como uma pressão, até que eu, por minha vez, pague ou dê algo de igual valor. Essa dívida é por mim vivenciada como obrigação de dar. Dizemos então, por exemplo, sinto-me em dívida com essa pessoa. Quando pressionados pelo sentimento da dívida, pago ou dou algo de igual valor. Sinto-me livre da pressão dessa obrigação. Essa sensação de estar desobrigado eu experimento com leveza e liberdade. E também quando me recuso a receber alguma coisa para não me sentir obrigado, sinto leveza e liberdade. Essa inocência é cultivada pelos que se afastam da sociedade e também pelos que se dedicam a ajudar sem receber, mas ela nos torna solitários e pobres. Compensação boa e compensação má. Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão, até que também lhe dê algo em retorno. Porém, como alguém a ama, dá-lhe também um pouco mais do que recebeu. Agora é ela que fica sob pressão. E como o ama, lhe dá também um pouco mais. Assim, aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar.
Sua felicidade cresce e sua ligação se reforça. Entretanto, quando o homem retribui a mulher apenas na mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. Dagmar. E quando ele retribui menos? Hellinger. Quando um parceiro dá menos do que toma, coloca em risco a relação. Ilustro com um exemplo de alternância entre o dar e o tomar, assim como o seu incremento pode ser comparado ao caminhar para frente. Quando quero avançar, preciso estar em constante mudança, saindo do equilíbrio e voltando a ele. Quando saio do equilíbrio sem compensá-lo imediatamente, caio e fico estirado no chão. O mesmo se passa numa relação entre parceiros, quando um dá e o outro se nega a tomar e a equiparar. Quando nos limitamos a manter o equilíbrio, por exemplo, numa relação de casal, retribuindo apenas na medida do que recebemos e sem aumentar o dom, ficamos estacionados. Quando, numa relação, uma pessoa dá menos do que toma, a outra também lhe dá menos. Então a troca diminui e, em lugar de progredir, eles regridem e sua felicidade e sua ligação diminuem. Brigitte. E o que acontece quando alguém me faz algo de mal? Preciso também compensá-lo? Hellinger. A pressão para compensar é sentida tanto no positivo quanto no negativo. Quando alguém comete alguma injustiça contra mim, sinto a necessidade de me vingar por isso. Se também não cometo alguma injustiça contra ele, prefiro perdoá-lo, ou se não exijo dele algo que também lhe doa, não o tomo a sério e ele irá separar-se de mim. Quando me vingo adequadamente, ou sou ressarcido, permaneça em relação com ele. Algumas pessoas, porém, agem no negativo da mesma forma como agem no positivo e fazem ao outro um mal maior do que receberam dele. Aí o outro se sente no direito de fazer-lhe, por sua vez, algo de mal. Assim, o intercâmbio também cresceu no mal e com ele crescem também o sofrimento e a infelicidade. A pergunta agora é a seguinte: o que pode fazer um casal para encerrar um intercâmbio negativo e retomar um positivo? Do mesmo modo, como na troca positiva, eles dão por cautela um pouco mais do que receberam. Assim também na negativa, a bem do amor devem retribuir por precaução um pouco menos do que receberam. Então cessa a troca negativa e pode recomeçar a positiva. Os limites da compensação. Aquilo que é válido no interior dos grupos é frequentemente transferido para Deus e o destino. Quando, por exemplo, uma pessoa é salva de um perigo em que outras pereceram, ela quer pagar por isso a Deus e ao destino, como se os tivesse diante de si como pessoas, cujas boas graças poderia conseguir através dessa compensação. Então, ela se limita, criando um sintoma ou sacrificando algo valioso para ela, ou ainda alguma outra pessoa se sacrifica em seu lugar, por exemplo, um filho. Outras vezes, um parceiro não toma o outro quando esse já teve um vínculo anterior, mesmo com a pessoa já falecida, porque o teve à custa dessa pessoa. Ou ainda, os filhos de um segundo matrimônio não tomam os seus pais ou se limitam e punem a si mesmo porque os outros lhes cederam o lugar. É ainda pior quando se consideram escolhidos e se gabam de sua sorte, quando o destino lhes foi favorável. Então sua sorte muda, seja como for que os expliquemos, porque isso não é suportado por eles nem por outras pessoas. Compensar por meio do agradecimento e da humildade. A única maneira adequada de receber algo do destino é tomar como um presente o bem que nos toca sem merecimentos. Isso significa agradecer. Agradecer é tomar sem soberba, é uma forma de compensar sem pagamento. Agradecer assim é totalmente diferente de dizer obrigado.
Quando dou algo a uma pessoa e ela apenas agradece, é muito pouco. Mas quando fica radiante e diz, é um belo presente, ela agradeceu e honrou a mim e a dádiva. Em contraposição, dizer obrigado é frequentemente apenas um substitutivo do verdadeiro agradecimento. Algumas pessoas agem assim também com Deus e o destino dizem obrigado, em vez de receber com amor o presente. Quem recebe do destino um presente merecido fica, entretanto, sob pressão e precisa fazer alguma coisa. Mas, em vez de limitar-se, deve passar para a frente algo do que recebeu. Isso alivia e proporciona coisas boas a outras pessoas. Assim como tenho a necessidade de tomar o bem quando me toca sem minha colaboração, assim também preciso aceitar quando algo de mal me atinge sem minha culpa. Preciso, portanto, submeter-me ao destino, tanto no bem quanto no mal, então fico simultaneamente sintonizado e livre. Esse ato de submissão é a humildade. E assim chegamos ao fim da nossa leitura sistêmica desta semana. Os pontos principais que ficam. A consciência não é única. Aprendemos com Hellinger que a consciência é multifacetada e atua de forma diferente em diversos grupos e contextos, o que nos dá um senso de inocência em família, pode nos trazer culpa em nosso trabalho. A inocência e a sombra. O conto nos mostrou que a busca por uma inocência pura é uma ilusão. A verdadeira paz está em integrar nossa luz, o círculo branco, com nossa sombra, a chama negra. O resultado é o estado cinza, que simboliza a maturidade e a totalidade. O equilíbrio do dar e receber. Vimos que o equilíbrio é fundamental nas relações. Dar um pouco mais fortalece o vínculo, enquanto dar menos enfraquece. O mesmo princípio se aplica para o negativo. A cura é um ato de humildade que nos convida a devolver um pouco menos do mal recebido para que o fluxo do amor possa ser retomado. Humildade e aceitação. A única forma de receber algo do destino, seja bom ou ruim, é com humildade e aceitação. A gratidão genuína por aquilo que nos é dado e a submissão humilde ao que nos é tirado são os caminhos para a liberdade e a leveza. O aprendizado que fica é que a vida não exige de nós perfeição, mas totalidade. Nos convida a abraçar a complexidade de nossa consciência, a integrar nossas sombras e a honrar o movimento de dar e receber, que é o que mantém nossas relações vivas. Te espero na próxima terça às 9 para mais uma leitura sistêmica. Fique ligado e lembre-se, nossa espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta.